Quem recebeu a graça tem a paz. Shalom Adonai. Que Deus abençoe a sua vida, no seu contexto familiar, seu contexto de igreja. Seja um discípulo do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Viva para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Aí o texto continua, versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: este que tem transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Meus queridos, nós estamos diante, desse texto bastante conhecido, lembrando que o apóstolo Paulo, depois de sofrer juntamente com Silas em Filipos, ele percorre 150 quilômetros e chega, a Tessalônica. Ele passa por Anfípolis e Apolônia, cidades localizadas na principal estrada romana. Diz que o percurso desta cidade, de Anfípolis para Apolônia, era de um dia. Mas ele chega a Tessalônica, na cidade estratégica, e ali ele vai justamente para uma sinagoga de judeus. Todos nós sabemos que a sinagoga era a reunião dos judeus prosélitos interessados em aprender da palavra de Deus. Paulo prega em Corinto e Paulo prega uma mensagem cristocêntrica. Paulo, a ênfase dele, 1 Coríntios capítulo 2, quando nós vemos Paulo pregando, ele prega Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus, porque os judeus, eles resistiam à ideia de um Messias que tinha que sofrer. Mesmo o Velho Testamento, tanto no Salmo 22, como todos os textos messiânicos, Isaías 53, Isaías 59, apontava para o servo sofredor, eles não queriam abraçar a ideia de que o Messias teria que sofrer. Mas Paulo prega Cristo, ele prega também na dependência do Espírito e ele prega no poder, o dinamite, o poder do Evangelho. E nós vamos ver Paulo pregando Cristo crucificado entre os filósofos, ele prega entre as autoridades, ele prega preso, e a mensagem de Paulo era Cristo. E aqui nós estamos diante desse texto que diz que Paulo arrazoou, depois de 3 encontros, uma igreja que nasce forte na cidade de Tessalônica, mas uma igreja que diz o texto que ele arrazoou, explicou o conteúdo do evangelho, através de perguntas e respostas. É a dialética. E Paulo, então, faz isso. E depois diz que ele expôs, ou seja, explicou o conteúdo do evangelho. E qual era o conteúdo do evangelho? Cristo. E nós vamos, então, ver que essa é a estrutura do texto. Pregar, expor, apontando para Cristo. Aí nós lembramos que no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, por 3 vezes, Paulo usa a expressão, e no capítulo 2, verso 2 de 1 Tessalonicenses, nós vamos ver que diz assim: mas apesar de maltratados, ultrajado em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia e confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus.
Quando eu li esse texto, e no versículo 8 ele vai repetir novamente o Evangelho de Deus, e no versículo 9 o Evangelho de Deus, e depois de ler um livro do Paul Washington, o Evangelho de Deus versus o Evangelho do homem, nós percebemos que hoje nós estamos vivendo um contexto onde o Evangelho que não aponta a Cristo, o Evangelho que não expõe as Escrituras, o Evangelho que não está interessado em mostrar o propósito da encarnação de Cristo, ele é um Evangelho similar, ele é um outro Evangelho. Um Evangelho que as pessoas são atraídas por outros motivos, em busca de outras coisas, mas o Evangelho que Paulo pregou foi o Evangelho cristocêntrico. Ele expôs as Escrituras e ele fala da necessidade desse Cristo, que é, como diz o texto, Jesus, esse que eu vos anunciei, ele morreu e ressurgiu. Então, o Evangelho, conforme Paulo escrevendo também em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1 até o 4, ele vai dizer justamente o Evangelho que eu vos anunciei. É o Evangelho que recebestes e tendes crido, né? E aí ele diz, conforme o Evangelho que mostra que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele ressuscitou para nos dar vida eterna, segundo as Escrituras, naquele texto muito conhecido no capítulo 15 de 1 Coríntios. E essa exposição aqui de Paulo trouxe uma igreja forte. Diz que a igreja em Tessalônica era uma igreja de fé, operosa, de um amor abnegado, e uma igreja firme e que estava na expectativa da parousia, da vinda de Cristo. É bem verdade que a interpretação deles, por conta da falta de tempo para aprender mais sobre o assunto, causou, né, algumas dificuldades, e Paulo teve que escrever, então, 2 cartas a esta igreja. E ele vai terminar a primeira carta dizendo que esta epístola deveria ser lida na igreja, para fundamentar os irmãos com respeito, né, à igreja que tinha recebido fé, amor e esperança. Era essa a igreja. E Paulo, então, reconhece a igreja que nasce em meio a esse contexto, né, de perseguição, uma igreja que nasce através da exposição das Escrituras, apontando Cristo como o conteúdo do Evangelho, e por isso nós vamos afirmar nesta noite que esse é o Evangelho que devemos pregar, o Evangelho de Deus. E vocês, com certeza, há de concordar comigo que Paulo vai falar sobre a evidência de uma igreja eleita, uma igreja predestinada, e ele vai dizer que essa igreja se tornou um modelo. Então, a predestinação não leva uma igreja a viver estagnada. Pelo contrário, quem vive na expectativa de que foi alcançado por Deus pela graça, vive agora, recebeu, anuncia a outras pessoas. A igreja que crê na predestinação não é uma igreja estagnada, não é uma igreja inoperante, não é uma igreja fria, não é uma igreja... Pelo contrário, é uma igreja que expressa: se Deus me salvou, eu vivo para o louvor da glória de Deus. O evangelho da cruz, o evangelho da salvação deve nos impulsionar a cada dia a dar continuidade ao ministério de Jesus. Nós somos, né, aqueles que estamos dando continuidade na pregação do evangelho. Então, meus irmãos, olhando para esse texto, e eu quero, então, destacar 3 verdades nessa noite, depois desse pequeno contextualizar o capítulo 17, porque é aqui que nasce a igreja em Tessalônica. E se você ler o capítulo, né, 17, de versículo 1 a 9, nós vamos perceber que esta igreja nasce em meio à perseguição, como foi em Filipos. E como o evangelho de Deus alcançou Lídia, aquela jovem, né, uma asiática, uma jovem grega e um homem romano, um soldado romano. E este evangelho chega agora a outras classes. O evangelho, a cruz de Cristo, o evangelho pregado por Paulo e Silas, é o evangelho de Deus. É o evangelho de Deus. E eu quero, então, meditar sobre 3 características do evangelho de Deus. Primeira característica do evangelho de Deus é que o evangelho de Deus, quando pregado, os frutos são evidenciados.
Quando nós olhamos o capítulo 16, nós vamos encontrar no versículo 14, né, uma mulher chamada Lídia, que foi convertida, e o Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que o Evangelho de Deus vai abrir os olhos das pessoas, vai libertar as pessoas, vai transformar as pessoas. Este é o Evangelho. É desta forma, meus irmãos, nós devemos pregar este Evangelho. Eu tenho trabalhado aqui na igreja já por 3 semanas, que quando a graça, o amor, a misericórdia, a providência e o poder de Deus se manifesta, pessoas improváveis são alcançadas pela graça de Deus. São libertas. Não foi assim com Raabe, em um contexto de Jericó, não foi assim com Manassés, filho de um pai piedoso, mas um homem que adentrou no pecado até o mais profundo e Deus salvou. Então, Deus é o Deus que salva através da pregação do Evangelho. E quando essa pregação chega, Deus vai abrindo os olhos. Foi assim com Saulo, foi assim com Lídia. Deus abre os olhos. Então, o Evangelho de Deus traz para nós a evidência dos frutos. Versículo 18, foi assim com a jovem, libertando. Versículo 31 do capítulo 16, com aquele homem que estava pensando em tirar a vida. E diz que ele foi salvo, ele e toda a sua casa. Então, este é o Evangelho. E aqui nós estamos vendo, no versículo 4, diz que, do capítulo 17, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas. Ou seja, o Evangelho pregado, né, pode trazer para o nosso meio pessoas que são persuadidas pelo Espírito Santo, pessoas que vão enxergar a Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Então, nós somos desafiados, quer seja num grupo pequeno, quer seja no púlpito da igreja, quer seja nas plataformas digitais, a pregar o Evangelho de Deus, a pregar Cristo, tão somente Cristo, expondo as Escrituras. Então, nós devemos fazer isso. Versículo 12, diz o texto, meus irmãos, que lá em Bereia, versículo 12, com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha aí, o Evangelho trazendo frutos. O Evangelho de Deus traz os frutos. No versículo 34 ainda, nós vamos perceber, no versículo 34, que diz: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Então, isso é o Evangelho que vai produzir frutos. O que é que nós devemos fazer? Pregar, expor. O nosso conteúdo, Cristo. Cristo crucificado. Aquele que morre, mas não fica na cruz. Ressuscitou ao 3º dia. Então, o Evangelho de Deus, em primeiro lugar, essa é a primeira característica. É o Evangelho que os frutos vão, né, se tornando evidentes. Segundo lugar, meus irmãos, quando o Evangelho de Deus é pregado, a oposição sempre se manifestará. Não é verdade? Se você olhar o capítulo 16, versículo 19, houve oposição. Lembra daquela jovem que foi liberta? Após aquela jovem deixar de dar lucro aos seus senhores, vendo os seus senhores que lhes desfaziam a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Meus irmãos, a pregação do Evangelho vai, com certeza, produzir oposição. Às vezes a oposição é dentro da igreja, do ambiente, e fora da igreja. Se alguém quer pregar Cristo sem ter oposição, né, a gente está enganado, porque o próprio Cristo nos alertou que a oposição não é contra nós, é contra o Evangelho que pregamos, é contra Cristo. E nós somos os seus discípulos. E nós devemos só sofrer, e por isso que devemos defender apenas a bandeira do Evangelho. É pelo Evangelho que nós sofremos, é pelo Evangelho que somos perseguidos, e é por este Evangelho que muitos dos nossos irmãos morreram. É por isso que, quando lemos Atos dos Apóstolos, nós entendemos que o sangue de muitos dos nossos irmãos foram derramados para que este Evangelho chegasse até mim e até você. Então, este Evangelho é precioso. A morte de Jesus Cristo e também muitos outros morreram. Foram perseguidos pelo imperador Nero, Vespasiano, Tito e tantos outros, Diocleciano. Quantas igrejas tiveram,
né, foram perseguidos, tiveram seus bens confiscados. É só ler Hebreus, capítulo 11, que nós vamos encontrar estas referências. Capítulo 17, versículo 5, olha o que é que acontece. Os judeus, porém, movidos de quê? Inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. A perseguição. Paulo teve que sair às pressas de Tessalônica e não mais voltou. Perseguição. Versículo 13, em Bereia, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar, perturbar o povo. Perseguição. Paulo estava pregando lá e agora os judeus, movidos por inveja, a própria oposição dos judeus, estavam agora perseguindo Paulo porque ele estava pregando o evangelho. Em terceiro lugar, queridos, e último, para concluir a nossa meditação nesta noite, quando o verdadeiro evangelho é pregado, sempre exigirá uma resposta de quem ouve. Sempre que eu e você estamos pregando, alguém está dizendo sim, alguém está dizendo mais tarde, alguém está dizendo não, eu não preciso do evangelho. É isso que acontece. Nós não estamos pregando para as pessoas sem uma resposta delas. Elas estão respondendo ao evangelho. E quando elas dizem, eu não quero agora, quem sabe mais tarde, eu não estou preparado, eles estão respondendo. E se nós olharmos o versículo 32, diz que quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Então, o versículo 34 diz, houve, porém, alguns homens que se agregaram e creram. Existe assim como esses que zombam, outros que não são adeptos ao evangelho, irão perseguir o evangelho, aqueles que são declarados ateus, outros que não são declarados religiosos e acham que não precisam, né, do evangelho de Cristo, mas o certo é que nós estamos sempre pregando o verdadeiro evangelho e as pessoas respondendo. Agora, como eu disse, quem planta a semente do evangelho precisa crer que a semente não morre. Aquele que está respondendo não hoje pode responder amanhã um sim. É por isso que nós não podemos, de forma precipitada, nem no momento, nós precisamos deixar os resultados com Deus. A pregação do evangelho é lançando semente, assim como o agricultor espera por um longo período a colheita, nós também precisamos esperar no Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E nós esperamos. Nossa missão é conformosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, o evangelho de Deus. Concluindo agora, meus queridos, eu quero citar um pensamento, uma fala do Charles Spurgeon, quando, certa vez, ele conta em um dos seus sermões, que conversava um pastor experiente com um jovem pastor. E o pastor jovem terminou o seu sermão e perguntou ao pastor experiente o que ele achou do sermão. E o pastor experiente disse, pobre. E ele disse, por quê? Cristo não estava nele. Ele disse, mas eu preguei no Velho Testamento. E então, eu estava falando do Velho Testamento. Então, o pastor experiente disse, meu filho, você não sabia que cada vilarejo da Inglaterra, no mínimo, existe uma rua que leva a Londres? E ele disse, sim, eu sabia. Mas qual a relação entre qual a relação? Ele disse, cada capítulo das Escrituras. Existe, no mínimo, uma avenida que nos levará à grande metrópole, Cristo. O seu trabalho é pregar no texto, procurando o caminho que nos leva a Cristo. Porque uma pregação que não fala de Cristo não irá fazer bem aos seus ouvintes. E nesta noite, eu quero desafiar você como liderança, você como alguém que é discípulo de Cristo, a entender que nós somos chamados a pregar o evangelho de Deus, a esperar os frutos deste evangelho e a estar preparado para a oposição. E sempre entendendo que a pregação
cristocêntrica, exigirá das pessoas uma resposta. Que o Senhor nos abençoe, para o louvor da sua glória. Sola Deo Glória, que o Senhor nos edifique possa ter nos edificado através da porção